Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou dando início hoje a uma série de entrevistas que não dizem respeito exclusivamente à medicina, mas a assuntos que são de interesse de todos nós como cidadãos. Então, eu estou estreando, felizmente, essa nova jornada com um bom e velho querido amigo, que é o Venilton Tadini, que, na verdade, Venilton é economista, mestre pela USP, ele foi diretor do BNDES e presidente do Banco Fator, e agora, atualmente, ele é presidente executivo da ABDIB, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Boa noite, Newton. Tadini, vou te chamar de Tadini. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Rosa. Boa noite, Davi. Boa noite, seus amigos internautas. Que bom. Prazer estar aqui com você. Nossa, vocês não sabem a minha alegria de poder estar entrevistando alguém tão diferente da minha área. Então, vamos começar o seguinte, eu vou contar para você. Você já sabe, Tadini, mas eu sou médica, então as minhas perguntas são de leiga. Vamos lá. Fala para mim e também para os nossos amigos internautas o que é a ABDIB. A ABDIB, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, é uma associação, uma sociedade civil sem fins lucrativos. Ela foi fundada em maio de 55, portanto, ela tem 66 anos, ela atravessou todo o nosso processo de industrialização e de criação da infraestrutura nesse país, e ela é composta hoje por cerca de 120 empresas associadas, né? Então, são empresas dos vários segmentos dessa atividade de infraestrutura e tem como objetivo de promover os investimentos e o desenvolvimento da infraestrutura, visando melhorar o atendimento das necessidades das famílias, né, de um modo geral, e também o aumento da competitividade sistêmica do país. Sintetizando, é basicamente isso. Bom, você falou um monte de coisas diferentes, eu vou precisar começar do básico. Então, quais são os setores, né, da nossa economia, por assim dizer, que compõem a infraestrutura? O que é a infraestrutura de um país? Parece óbvia a resposta, mas muito provavelmente boa parte de nós não saberia nominar quais são esses setores e por que essa associação é tão importante, sobretudo nesse momento que a gente, pela falta de água, está sofrendo também uma crise energética de uma maneira geral. Olha, a questão realmente é complexa, porque, inclusive, a definição de infraestrutura, ela varia de organismos internacionais para organismos e de algumas nomenclaturas que os vários países utilizam a respeito. Mas, de qualquer maneira, existe um consenso sobre o núcleo do que se trata infraestrutura, né? Nós estamos falando aqui do setor de energia, por exemplo, e estamos falando, dentro da energia, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Dentro de energia, estamos falando do setor de petróleo e gás. Estamos falando do setor de transportes, e transportes, toda a multimodalidade, né? Seja rodoviário, seja ferroviário, seja aquaviário, seja marítimo. E o transporte ele vem junto com a logística, né? Não existe transporte sem a logística. Então, você tem aeroportos, você tem os portos, e os terminais aquaviários e assim por diante. Temos também, na infraestrutura, que nós chamamos de serviços urbanos. O que são esses serviços urbanos? Basicamente, saneamento, tratamento de água e tratamento e fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Temos toda a parte de resíduos sólidos, né, que um pouco mais para trás era chamado de lixo e hoje é resíduo sólido, porque na realidade ele gera recurso, ele gera até energia na sua queima, e tem também segmentos como iluminação pública, que hoje são importantes dentro da estrutura. E na parte de transporte urbano, de serviço urbano, nós temos o metrô, temos o trem de subúrbio. Então, você veja que infraestrutura, na realidade, são todos aqueles segmentos em que, seja para efeito do deslocamento no dia a dia das pessoas, seja para deslocamento das mercadorias, seja
o efeito que isso traz de impacto na produtividade e na competitividade da economia é realmente algo bastante significativo, né? Do ponto de vista do transporte de mercadorias, do transporte, seja agrícola, seja de produtos industriais, né? É fundamental você ter boas estradas, ter boas ferrovias, e, da mesma forma, como é bom você ter, do ponto de vista da sociedade, um transporte urbano que flua, que as pessoas percam menos tempo no seu deslocamento para suas atividades diárias. E no dia das pessoas, você já pensou não só uma fábrica sem energia elétrica, mas as famílias sem energia elétrica, sem saneamento, sem tratamento de esgoto? Então, a infraestrutura é isso, ele está presente no nosso dia a dia, seja nos produtos que consumimos, ou seja, no nosso uso diário. Ótimo. Então, na verdade, infraestrutura é um assunto gigante. A gente não, gigante, a gente não vai conseguir abordar numa conversa aqui de 10, 15 minutos todas as coisas que você, que está aí do outro lado, gostaria de saber. Mas, em pinceladas, eu tenho certeza que o Tadini vai conseguir responder para você. Por exemplo, qual que é a situação atual da infraestrutura no país, tendo em vista esse cenário de 1 ano e meio de pandemia, em que a gente viu a economia, de uma maneira geral, e vários setores específicos sendo atingidos frontalmente com a falta mesmo, de subvenção, de subsídio e de auxílio. Quer dizer, a infraestrutura e a instalação de novas indústrias, energias e serviços, você acha que ficou prejudicada nesse ano e meio de pandemia? Veja, nós temos que dividir aí em 2 aspectos da situação da infraestrutura. Um mais estrutural, que vem antes da pandemia e continua, que é o seguinte: o Brasil tem uma das piores infraestruturas para efeito de permitir a sua competição num cenário de globalização em que você tem a concorrência internacional como parâmetro, né? Então, a gente tem um custo de tonelagem alto, seja de produtos industriais, seja produtos agrícolas. Nós temos uma deficiência grande na parte de transportes urbanos, nós temos uma situação de calamidade no que diz respeito ao saneamento, e principalmente do desdobramento da pandemia. Para você ter ideia, cerca de 50% aproximadamente do nosso esgoto não é tratado, né? Até hoje, o país não atingiu a universalização do abastecimento de água, né? Então, tem mudanças importantes avançando nesse sentido. Então, a situação da infraestrutura, estruturalmente, ela é ruim. Nós temos alguns setores que avançaram bastante e que têm defasagens menores, como telecomunicação e energia elétrica, né? Agora, como a gente também, além de tudo, não tem muita sorte, mesmo a energia elétrica agora tem uma crise hídrica para enfrentar. Então, é realmente ainda um problema. Agora, na parte de transporte e logística e na parte de saneamento, é onde resistem os 2 principais atrasos da nossa infraestrutura. Agora, vamos falar do momento da pandemia. Na pandemia, o setor que foi mais afetado foi o aeroviário. A queda que houve nos voos, então, você paralisou praticamente os aeroportos, né? Você teve uma redução no auge dessa pandemia de mais de 20% de queda no transporte rodoviário. Então, vários segmentos foram afetados. Caiu também o próprio consumo de energia elétrica, e hoje a gente está falando, puxa, então ainda bem que caiu, né? Porque a gente está aí numa crise hídrica, há males que vêm para bem. Mas não se resolve a infraestrutura cortando o consumo, a demanda. Você tem que resolver ampliando a oferta, né? Então, ainda falta muita coisa e, certamente, nós temos um programa enorme de infraestrutura, mas há muito o que fazer ainda para a gente atingir um nível de qualidade adequado. Não, mas você falou uma coisa boa agora. Nós temos um programa enorme de infraestrutura. A quem você está se referindo? Quer dizer, esse nós é o Brasil. Existem estados em que o planejamento em termos de infraestrutura é maior. Como é que esses setores todos que estão ligados à infraestrutura estão se organizando para retomar o crescimento econômico que a gente espera que ocorra depois desse período sombrio? Veja bem, vamos separar
em dois níveis essa questão. Primeiro, no âmbito federal. No âmbito federal, realmente, nós, nos últimos 4 anos, tivemos uma melhora substantiva da forma de estruturar projetos, de racionalizar as prioridades. Então, o programa federal é realmente um programa espetacular. Hoje, o Brasil talvez seja um dos principais países que trabalha a transição energética com fontes alternativas, com respeito ao meio ambiente. A nossa base de geração elétrica é 90% hídrica, que é uma fonte com baixa emissão de carbono. E, logicamente, com a crise fiscal, isso não só se acelerou buscando a participação privada no governo federal, que tem um amplo programa, mas também para os governos estaduais e as prefeituras, os entes subnacionais. Então, você tem um programa excelente, seja no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Piauí, em Minas Gerais, no Paraná, no Pará. Os estados se mobilizaram através de concessões e participação da iniciativa privada para enfrentar essa situação, não só fiscal, mas como deficiência dos estudos, a deficiência do fornecimento dos produtos. Agora, há muito por fazer, eu acho que a gente está num momento importante, o investimento em infraestrutura ele tem um efeito multiplicador na economia muito importante, e como o investimento público está caindo, logicamente, só o investimento privado pode ser que não dê conta. A gente não pode fazer todo esse ajuste fiscal em cima do investimento. Tem que cortar a despesa de custeio, reestruturar a parte administrativa do tamanho do Estado, né, para a gente sair dessa situação. Excelente, essa observação é muito boa. Então, eu vou perguntar exatamente sobre isso. Quais são as perspectivas em termos de criação, né, dentro desses setores todos dentro do país, logo para 2022? É isso que é o ano que está chegando aí, né? Você acha que é possível a gente começar a captar novamente interesses de capitais estrangeiros, eventualmente, né? Ou para investir mesmo no setor de infraestrutura, que você bem mencionou, que é tão deficiente? Olha, na realidade, o que atrai recursos para esses programas, né, para segmentos, por exemplo, como o ferroviário, que o Brasil sempre deixou isso relegado, e também o próprio transporte marítimo, apesar da nossa costa, nunca teve o incentivo adequado, o transporte aquaviário, é importante que se tenha bons projetos e bons programas. Hoje o país tem isso, tá certo? Tem bons marcos regulatórios, que dão condições de atrair esses investimentos. O que se precisa é de horizonte de longo prazo para que o investidor tenha clareza do retorno que ele vai ter no futuro. O que não ajuda, por exemplo, são questões institucionais e políticas, né, como hoje nós temos um problema institucional de relação entre os poderes, nós temos uma insegurança jurídica, vídeo que aconteceu com a Bolsa semana passada, e essa semana aqui... Eu só dizer para o pessoal que semana passada, quando é hoje, que dia é hoje, Nilton? Me diga, me atualiza aí, só para as pessoas saberem. Hoje é dia 11 de setembro, um dia histórico, por acaso, né? Estamos aí diante de um dia histórico, né? Todo mundo se lembra que há 20 anos caíram as Torres Gêmeas e exatamente. A semana passada realmente nós tivemos um problema sério com a Bolsa de Valores, com a disparada do dólar. Agora parece que as coisas estão mais ou menos indo para os eixos. Mas esse tipo de insegurança é que não precisamos, né? Eu acho que a coisa mais difícil a gente conseguiu fazer é que fazer um bom planejamento para esses programas nos 3 níveis de governo. Nós já temos grupos fortíssimos que investem em infraestrutura, grandes fundos de investimentos que estão aqui, nós temos investidores espanhóis, canadenses, italianos, chineses. Então, nós já temos essa relação com o capital internacional na infraestrutura. Agora, nós temos um grande programa a desenvolver. Se eu não dou demonstração de segurança, de estabilidade, logicamente, como o mundo hoje está líquido, procurando alternativas, né, voltando a novamente as pessoas circularem
mas com a redução da pandemia, nós vamos acabar ficando para trás nessa disputa de recursos que tem lá fora. Pois é. Você já andou de trem aqui no Brasil? Já. Era uma pena que os trens sumiram. Então, o transporte ferroviário era uma coisa que podia aproveitar, né? O fluvial. A gente não tem uma indústria naval, por exemplo, né? A gente teve 2 vezes essa indústria não foi adiante, não né? Foi adiante. Ou por excesso de capacidade, por falta de planejamento, por falta de execução de um bom programa. Agora, evidentemente... Falta de tradição também, falta de tradição da indústria naval no Brasil, já que a gente tem uma indústria naval, por exemplo, nos países europeus, que secularmente, né, são os caras que viajavam de navio para tudo. Na década de 70 e 80, os maiores estaleiros do mundo também estavam aqui. A gente tinha Ishibras aqui, a gente tinha Veroume, a gente tinha enormes estaleiros, mas como a modal do transporte marítimo e a forma de trabalhar a marinha mercante não foi adequada, desestimulou os investimentos em navios, e aí deu no que deu, a indústria pifou. Aí veio, com o Lula, um novo ciclo, e aí se investiu demais em estaleiros, gerou uma sobrecapacidade e gerou o problema que todos vimos aí, depois com Petrobras e tudo mais. Então, a gente vive stop and go, entendeu? Essas coisas, elas... Não tem, né? Não tem um contínuo, né? Não. É stop and go, você falou. E isso é fundamental para setores de longo prazo. O investimento numa embarcação dura 36 meses para fazer o navio. A gente não tem essa tradição de fazer nada, né, nesse contínuo, é uma pena. Eu gostei muito de falar com você, eu queria que você desse um overview, uma perspectiva positiva para esse pessoal que está assistindo a gente. Eu tenho certeza que as pessoas estão esperando uma palavra positiva de alento, né? Porque diante de todas as notícias que a gente viveu no último ano e meio, a gente só quer ouvir coisa boa agora. Então fala uma coisa boa. Veja o seguinte, nós temos, como eu disse, através de infraestrutura, eu tenho convicção disso, é o nosso motor para a retomada de crescimento. Porque, dado que você tem gargalo, diferente da indústria, que ainda não se recuperou e tem grande capacidade ociosa, a infraestrutura sempre precisa estar resolvendo seus gargalos, porque a gente está defasado, e sempre precisa crescer à frente da demanda. Então, com esse programa que nós temos, realmente é possível auxiliar muito na retomada de crescimento. É grande gerador de emprego, de renda, de tributos e tudo mais. Agora, a gente avançou muito, como eu disse, no critérios de estruturação de projetos, no planejamento desses projetos e também no marco regulatório, na forma de fazer a regulação e atrair o investidor privado. Agora, infelizmente, o nosso problema hoje é um problema muito mais político do que econômico. Hoje, a incerteza que é gerada, hoje até o ministro da Economia reconheceu isso numa live ontem, né, para um conjunto de bancos, que esse tipo de coisa não agrega, né? Isso realmente acaba afastando. Apesar da elevação de juros, ainda nossos juros está baixo, o país não tem hoje um estrangulamento nas contas externas, a gente ainda está com um ciclo de commodities importante, isso tudo poderia ser aproveitado. E, infelizmente, a gente faz um corte fiscal que até hoje não resultou em resultado objetivo nenhum no controle das contas públicas, pelo contrário, só ajudou a fazer o PIB a cair e diminuir mais a atividade e a arrecadação. Então, a gente precisa ser menos fiscalista e precisa ser um pouquinho mais desenvolvimentista. Essa que é a mensagem. Bom, queria agradecer muitíssimo ao Benilton Tadini de ter vindo até aqui via Zoom, né? Porque ainda a gente está tomando cuidado aí com as entrevistas presenciais, mas certamente eu sei que você que está aí do outro lado aproveitou bastante, né, dessa aula, verdadeira aula do que é o setor de infraestrutura nacional. Então, muito obrigada. Eu vou terminar a nossa gravação, mas não vai embora que eu vou falar com você.